Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá se inscrever agora, porque isso ajuda a gente a trazer conteúdo de qualidade para vocês. E segue também nas nossas redes sociais para não perder nenhuma fase desse universo da criação. Muitas mulheres passam por transformações ao longo da vida e têm um grande sonho, muitas delas, que é a tão sonhada cirurgia plástica. Para isso, hoje eu recebo o Dr. Getúlio Duarte. Uma honra ter você aqui, doutor. Meu cirurgião plástico, posso falar assim. E ele vai explicar um pouquinho qual é o melhor momento de passar por essa cirurgia, o pós, né, a preparação, os protocolos, as contraindicações. A gente vai descobrir também se tem contraindicação, né, que é a tristeza das mulheres. Mas a gente vai bater um papo, espero que vocês gostem. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho, doutor, falasse, né, quem é o doutor Getúlio. Primeiramente, obrigado, Mariana, é uma honra estar aqui. A gente fica muito feliz em conversar, bater um papo sobre cirurgia plástica, e eu agradeço aí pelo convite. Eu sou cirurgião plástico, né, aqui em Marília, né, em São Paulo, mas a minha formação foi toda no Rio de Janeiro. Eu me formei há 21 anos atrás, 21 anos atrás. Estou em Marília há 12 anos. Minha esposa é daqui, e a gente se casou, ela foi morar no Rio um tempo, e aí ela engravidou, né? Na verdade, eu não tinha intenção de sair do Rio, né? Na época eu trabalhava lá, já tinha clínica, já trabalhava lá já bastante. E ela engravidou, aquela fase da gestação, vomitava, enjoo, e os pais delas moravam aqui em Marília, né? Então, aí eu falei, como é que eu vou ficar, né? Só eu e ela aqui, ela... Com criança no Rio, com né? criança no Rio. E ela falou, poxa, mas você nunca tentou ir para Marília, você não quer ir para Marília? E aquilo não passava na minha cabeça naquele momento, porque eu já estava estabelecido lá. Mas a situação da gestação, pensando na família, eu falei, eu acho que vai ser melhor você, então, ir para Marília. Tem um filho lá em Marília, né, na casa dos seus pais, e aí eu vou ver como é que funciona a Marília, vou entendendo. Ela veio, né, a Giovana, né, tá com 12 anos, e ela se mudou, e aí surgiu a oportunidade de dar aula na Unimar, na faculdade. Ah, legal. Foi o gancho que me fez ficar em Marília. E aí eu comecei a dar aula na faculdade, e aí eu fiquei indo e voltando do Rio durante 3 anos, eu ia semanalmente, né? Tá. Eu ficava no Rio 2 a 3 dias e ficava o restante aqui. E aí, de lá para cá... Você se apaixonou por Marília. Aí me apaixonei por Marília. Aí o povo de Marília se apaixonou pelo Dr. Getúlio. Esqueci a praia e fiquei por aqui. Mas estou muito feliz aqui, a cidade realmente é uma cidade que eu abracei, me abraçou, então sou muito feliz de estar aqui com minha esposa, com os meus filhos. Profissionalmente é muito bom para mim, eu sou muito feliz aqui e realizado. Trocar o Rio por Marília não deve ser fácil, né? Até a gente teve uma convidada do Rio nessa temporada e ela falou assim, eu vou e já passo o final de semana aí, eu conheço a cidade. Falei, Museu do Dinossauro, você vai conhecer. O final de semana não, mas conhece. A gente, o que acontece? O ser humano, ele tem por si só achar que a grama do vizinho é mais verde, né? Mais bonita, enfim. Não, mas a cidade é maravilhosa, tem muita coisa para fazer. E as pessoas se encantam por Marília. É engraçado. Meus amigos, quando vêm do Rio para cá, se encantam, gostam da cidade, tem um charme, é muito legal. Ela até veio, ela falou, nossa, eu gostei. A gente foi numa boa pizzaria, ela foi comer num restaurante muito bacana da cidade. Ela falou, você sabe que eu gostei? Eu falei, então agora eu vou te levar, vou passar na frente do Museu do Dinossauro para fechar com chave de ouro, entendeu? Isso aí ela falou, Museu do Dinossauro. Eu falei, aqui em Marília foi encontrado muitos fósseis não imagina, de né? dinossauro. Eu falei, então, assim, tem o néctar da cidade também, né? Com certeza. Doutor, eu acho que a gente pode começar assim, né? Toda mulher que pensa em fazer uma cirurgia plástica, a primeira coisa que ela pensa é quais são as contraindicações, quais são as doenças, hipertensão, tabagismo, uma trombose, aquilo que se tiver isso, realmente não pode fazer uma cirurgia. Então, Mariana, o que acontece? O primeiro passo
para a mulher fazer uma cirurgia, ela querer muito fazer aquilo e vencer o seu próprio medo, né? Toda cirurgia, ela causa como se fosse um arrepio nas pessoas, né? A paciente vai entrar num hospital, o hospital, teoricamente, é só para doente, né? Vai entrar no hospital, vou fazer uma cirurgia, será que aquela cirurgia vai correr tudo bem? Será que vai ter alguma complicação? Isso são medos, né, comum de cada pessoa. Então, o mais importante, primeira coisa, é vencer esse medo, entender que a cirurgia ela é segura, né? A cirurgia ela tem uma segurança. A gente, para fazer uma cirurgia, existem protocolos de segurança para aquilo correr bem, tanto pré-operatoriamente, com exames, uma investigação do paciente para saber se está tudo bem, e daí você, com os exames, com a avaliação clínica, avaliação cardiológica, o paciente está bem, ou seja, a máquina está boa. Você consegue fazer uma cirurgia. Mesmo uma mulher com uma hipertensão... Não, isso, aí a gente avalia primeiro o paciente. Ok, o paciente está rígida, sem nenhuma comorbidade, ela venceu o seu medo, ela pode fazer a cirurgia. O risco das complicações num paciente rígido é pequena, né? São riscos pequenos. Óbvio que sempre existe um risco em uma cirurgia, mas são riscos baixos, né? Então, compensa a cirurgia em relação aos baixos riscos, e as complicações normalmente são de baixa intensidade. O paciente com alguma comorbidade, aí depende do tipo de comorbidade, né? Hipertensão é uma comorbidade controlável, por exemplo. O paciente estando estável do ponto de vista da pressão arterial, não tem problema de fazer uma cirurgia. É muito comum o paciente ter uma pressão arterial. Não é algo que é contraindicado numa cirurgia. Não. O paciente tem hipertensão, só que ele controla, a pressão dele está estável no pré-operatório, e no ato cirúrgico, o anestesista também vai controlar a pressão do paciente, e no pós-operatório isso também vai ser controlado. Se o paciente tem uma hipertensão de longa data, o paciente tem 80 anos de idade, tem uma hipertensão de muito tempo, essa hipertensão já gerou algumas alterações do ponto de vista cardiovascular. Aí ela tem uma insuficiência cardíaca, tem outras... Aí já muda de história. A pressão arterial fez com que tivesse outras comorbidades. Mas a pressão arterial, por si só, controlada, não tem problema. Isso funciona também com diabetes, por exemplo, diabetes mellitus, né? O paciente que tem diabetes, ele está controlado do ponto de vista da sua glicemia, está com a medicação, está tudo bem, não tem contraindicação de fazer uma cirurgia. Agora, um paciente já tem uma idade mais avançada, com diabetes de longa data, aí pode ter comorbidades associadas, como obesidade, hipertensão, que acontece, às vezes o paciente tem obesidade, hipertensão, diabetes, aí já não é um paciente ideal para fazer, né, uma cirurgia. Então, na verdade, é a avaliação de cada paciente. Existem algumas contraindicações absolutas. Em medicina, existe contraindicação relativa, ou seja, um paciente que tem alguma comorbidade, essa comorbidade aumenta o risco daquela cirurgia. E aí você tem que ponderar e colocar na mesa se vale a pena ou não. E existem contraindicações absolutas. Aí esse paciente não pode fazer uma cirurgia. Aí você tem que contraindicar a cirurgia. As contraindicações são desde doenças psiquiátricas, pacientes com alguma alteração psiquiátrica, transtornos que vai interferir na cirurgia, também não pode. Não é só do ponto de vista cardiovascular, não. A parte psiquiátrica e psicológica é muito importante quando se vai fazer algum tipo de cirurgia. O paciente que tem trombose, uma trombofilia, você tem que avaliar qual é o risco dessa trombofilia, o que gerou isso, e muitas vezes você não faz a cirurgia, dependendo do tipo de cirurgia. Doenças reumatológicas, dependendo do tipo de doença reumatológica, você também precisa avaliar se aquela doença reumatológica é uma contraindicação absoluta, uma contraindicação relativa ou não tem nenhuma contraindicação. Então, na verdade, é avaliar o paciente como um todo, entender
A esse situação, paciente. Isso aí você fazer com que a cirurgia corra tudo bem, segura. Se o paciente tiver alguma contraindicação, e aí não deve se indicar a cirurgia. E assim, uma coisa que é o que eu mais escuto, né? De amigas que fizeram cirurgia, é tudo assim. O maior medo de uma mãe é morrer numa cirurgia estética, né? Então, eu sempre brinco e falo para todo mundo aqui, eu falo assim, ó, cirurgia estética, eu só tenho coragem de fazer com o Getúlio, porque o meu medo é de morrer. E morrer numa maca de cirurgia. Deus me livre. Fazer com 3 filhos, nem pensa né? nisso. Eu acho que a hora que você chega lá, você fala, Deus, perdoa, era estética. É isso que eu queria te perguntar. Hoje, você acha que a cirurgia plástica, ela é considerada só uma coisa estética e não uma coisa que realmente, precisa, é uma coisa... Né? Depende de cada caso. Engraçado, Bárbara. Eu ouço isso quase que diariamente. Doutor, eu tenho duas filhas, eu tenho um filho. Doutor, não vai me deixar morrer, enfim. A gente leva na brincadeira e tudo, mas é uma coisa muito séria, né? A gente, Mariana, vou comparar com um piloto de avião, né? Mal comparando, né? Fazendo uma analogia. O avião, ele é uma coisa que gera um medo, né? Você voa daqui para uma distância longa e o avião, ele é seguro, tem todo, né, um protocolo para aquilo acontecer, enfim. E a cirurgia é mais ou menos a mesma coisa, tá? Existem protocolos de segurança para aquilo correr tudo bem e para correr tudo bem. Graças a Deus... Na mão do Getúlio, corre tudo bem. Nunca ninguém... Olha, não vou falar que é na minha mão, não. É na mão de Deus, né? A gente não é ninguém. Né? Quem faz a cirurgia não é a gente, é Deus que faz a cirurgia. A gente está ali conduzindo uma coisa, não é a gente que faz. Então, a fé em Deus que faz com que corra tudo bem. A gente não é perfeito, né? Ninguém é perfeito. Com certeza. Então, a primeira coisa quando você vai fazer uma cirurgia é você ter que ter fé naquilo que você está fazendo e acreditar naquilo. E aí... Graças a Deus corre tudo bem. Graças a Deus, até então corre tudo bem, né? E respondendo a sua pergunta sobre vaidade, se é uma coisa estética, nunca foi vaidade, né? A cirurgia é para restabelecer uma conexão que a mulher perdeu após a gestação, quando essa cirurgia é feita após a gestação. Quando você tem seus 20 e poucos anos de idade, você tem um corpo, você tem uma mama, você é casada com o seu marido e você se sente muito bem numa roupa, num vestido, para sair. Isso só as mulheres entendem, né? Eu sou homem, mas eu entendo isso porque eu vivo no universo feminino. Depois da gestação, você tem uma mudança corporal muito grande, tanto da mama, abdômen, quanto o contorno corporal, porque ganha esse peso. Então, a mulher, ela perde a conexão dela com aquela mulher antes da gestação. E isso gera, eu acredito, uma angústia numa roupa, numa intimidade com o marido, no social. E o fato da cirurgia plástica conseguir reestabelecer essa conexão, ou seja, com uma cirurgia, porque a indicação é cirúrgica, você consegue reconectar aquela mulher, aquela pessoa, com aquela mulher de antes da gestação. E o que eu observo na clínica, no consultório, é como há uma mudança de comportamento dela, postura, de vida, de alegria, e isso elas passam para a gente. Eu vou falar por mim, eu não usava biquíni, eu usava biquíni antes de ter filhos. Aí, quando eu tive filhos, eu fiquei com uma pochete que, assim, podia morrer na academia, que não ia sarar, não ia sair. Né? Todo mundo falava para mim, isso é abdominal, faz abdominal. Vai para academia, faz dieta. Morria na abdominal, não saía. E agora que eu fiz a cirurgia, eu voltei a usar biquíni, porque era só o maiôzão da tia mesmo, porque eu não me sentia muito... Eu não conseguia, não me sentia confortável. Né? É importante a atividade física, é importante dieta, mas a cirurgia, ela reconecta o corpo, porque a pele, ela esticou, o músculo esticou, a mama esticou, então existe uma flacidez tecidual que a academia não consegue fazer com que essa pele volte, nem a dieta. Você emagrece, mas a pele continua,
o músculo continua afastado, a musculatura continua aberta. Então, mesmo você sendo fitness, fazendo atividade física, uma boa alimentação, dependendo, óbvio que, né, não são todos os casos, né, mas você precisa tirar aquela pele, amarrar aquela amarrar aquele diástase. músculo, isso, para você trazer de novo aquele corpo diante da gestação. Então, falando da cirurgia ainda em geral, assim, né? Quanto tempo depois que a mulher, depois dela ter filhos, ela pode procurar um cirurgião para fazer, que ela tem que esperar o corpo voltar um pouquinho, para daí ver de onde que tem que mudar? Excelente pergunta, Marília. A primeira coisa é a mulher estar decidida que ela não vai ter mais filhos, é o ideal. Por exemplo, eu tive um filho, eu estou na dúvida se eu vou ter o segundo ou não, estou na dúvida se eu faço uma cirurgia plástica ou se eu vou ter outro filho. Isso acontece no consultório. As mulheres, às vezes, chegam lá com o marido, e eu pergunto para o marido também, e aí, vai ter outro filho ou não vai ter? Aí o marido fala assim, eu não sei, aí olha para ela, não, enfim. A gente discute isso com o casal. E o mais importante é isso, não vou ter mais filho. Por quê? Se você fizer uma cirurgia e engravidar novamente, você tem a chance de perder o resultado daquela cirurgia. Então, não compensa você fazer uma cirurgia e, em curto prazo, você ter uma gestação. Então, eu sempre oriento isso. Agora, por exemplo, existem mulheres com 20 e poucos anos que não tiveram gestação, quero colocar uma prótese ou fazer uma lipo, e aí eu vou engravidar só daqui a 6 anos, ou não sei quando eu vou engravidar. Não, faz a cirurgia, depois que tiver a gente vai filho. falar também dessa prótese aí, que muitas mulheres falam, eu tenho medo de trocar, mas daí eu quero ter outro filho, não vou amamentar, eu quero tirar essas dúvidas. Legal. No caso da abdominoplastia, por exemplo, eu sei de uma amiga que já fez uma abdominoplastia e ainda quer ter filho. Como que é essa musculatura? É possível? Sim. Mas é perigoso dar estrias e dar... Enfim, isso aí. A abdominoplastia, você tira a pele, né? Tira o excesso de pele, normalmente, e refaz a musculatura. Corrige a diástase abdominal. A diástase abdominal, para quem não sabe, é quando a musculatura do reto abdominal ela fica afastada. A musculatura do reto abdominal ela é próxima, ela tem uma leve distância de 1 centímetro, 2 centímetros de um lado para o outro. Mas após a gestação, ela pode ir afastando e fica uma distância muito grande, o que deixa o abdômen protuso para frente. Então, fica aquele abdômen sem um desenho, sem a cinturinha. Isso deve ser restabelecido em uma cirurgia de abdominoplastia. A abdominoplastia pode ser a convencional, pode ser a mini abdominoplastia, lipoabdominoplastia, enfim, tem várias técnicas. Várias técnicas, mas, resumindo, tem que costurar essa musculatura. Se você engravidar após ter feito uma correção da diástase abdominal, a gestação vai transcorrer tudo bem, não vai ter nenhum problema com o bebê, não vai ter nenhuma restrição de crescimento do bebê, não, porque o músculo, você refez a anatomia que foi perdida, mas ele distende de novo. Aí o resultado pode ser perdido. Pode ter estria, a pele pode voltar a ter pele novamente, a musculatura pode afastar novamente. Também depende muito do quanto de peso o paciente vai ganhar na gestação. Por exemplo, eu já tive pacientes que fizeram a cirurgia e aí foram no consultório, falaram, doutor, eu engravidei. Fiz a cirurgia 2, 3 anos atrás ou há 1 ano atrás, a gente pretendia não ter mais filhos, mas aconteceu. Eu falo, graças a Deus, um milagre da vida, é coisa boa. Filho é uma bênção. Eu já ia ficar doidão. Não, filho é uma bênção, uma coisa maravilhosa. Veio com um propósito, né? E hidrata o abdômen, usa hidratante, faz atividade física, não ganha muito peso. Porque se você for regrada na gestação, manter tudo certinho, a chance de você ter um neném e não precisar fazer outra cirurgia é grande, porque não distendeu muito, não dilatou muito, então aquilo pode voltar. Então, é isso que eu oriento para as pacientes que engravidam após ter feito uma cirurgia. Não é comum, óbvio, isso aí é exceção, mas acontece. Eu até vi sobre esse voltar da gestação, né? Eu estava vendo até um cirurgião esses dias na internet falando
de quanto ele recebe no consultório pacientes falando: doutor, eu quero o corpo da Virgínia. Doutor, eu ouço muito. Não é? E não é fácil assim, né, doutor? Tem que explicar que tem todo um... Ela vive disso, né? É isso. Hoje em dia existe a mídia social, né? Que isso é muito forte no dia a dia das pessoas. Todo mundo hoje está antenado e ligado nessas influências, no que está acontecendo no mundo externo, e existe uma exposição muito grande a nível corporal, como da Virgínia, que é uma influencer, né? Então, existe realmente uma vontade de ter um abdômen definido como o dela, por ser um abdômen bonito e por ela ser uma influenciadora. Tudo em cirurgia, a gente tem que ser muito bem conversado com o paciente. Então, tem pacientes, a gente nunca fala, vai ficar igual a esse, igual àquele, porque ninguém é igual a ninguém. Os abdômenes cada um tem o seu, nariz, cada um tem o seu. Então, a gente não pode prometer igual a esse ou aquele. Mas eu entendo aquilo que o paciente quer. Eu preciso entender que ela quer um abdômen mais marcado, mais definido, e aí eu reproduzo isso na cirurgia. Eu explico para ela, olha, o seu caso a gente consegue reproduzir, eu consigo definir o abdômen, eu consigo desenhar a sua musculatura, como o da foto. Não quer dizer que vai ficar igual, mas eu consigo definir, fazer esse grau de definição como é feito nessa paciente. Na paciente. É assim, porque o dela ganhou neném, 20 dias ela já está com o abdômen aqui, ó, sarado. Você fala, não é possível, isso aí já entrou na faca, não tem condição. A cirurgia ela vem para isso, né? E realmente não existe mágica, né, Mariana? Não. E ninguém é mutante, né? Ela é mulher, tem pele, tem tudo. Então, assim, existem casos e casos. A cirurgia, ela tem que agir para melhorar o corpo, para dar um bem-estar, melhorar a autoestima do paciente. Agora, se o paciente vier com uma expectativa fora da realidade, você tem que trazer o paciente para a realidade. Por exemplo, um paciente que às vezes está muito acima do peso, não faz atividade física. A cirurgia você consegue desenhar, mas você não consegue fazer com que o paciente tenha um corpo atlético. A cirurgia não pode ser fake, né? Você não pode fazer uma coisa transformada. A cirurgia não pode ter estigma. Então, a primeira coisa. Então, a gente conversa isso com o paciente. Olha, emagrece, faz atividade física. Você precisa voltar aqui daqui a tanto tempo já num peso mais baixo. E daí, sim, a gente consegue te ajudar naquilo que você está querendo. E essa mulher que já teve 1, já teve 2, já teve 3 e fala, agora eu vou encerrar. Para até a mamãe que está nos escutando, quanto tempo depois que ela pode ir fazer, assim, que tem aquela história que eu sei, que os órgãos demoram 6 meses para voltar no lugar, tem um negócio desse, né? Sim, você perguntou, a gente acabou não respondendo para você. Após o nascimento do neném, para fazer uma abdominoplastia, deve-se esperar em torno de 6 meses, porque a pele ela fica mais flácida, o músculo ele fica mais flácido e aquilo sofre uma retração pequena. Normalmente a pele fica meio gelatinosa, né? Pós-gestação. Depois de 6, 1 ano, 2 anos, enquanto você faz, fica bem gelatinosa. Essa gelatina não some, não. Não. Mas, via de regra, para fazer uma abdominoplastia são 6 meses, tá? Ou uma lipoaspiração, ou qualquer tipo de intervenção a nível corporal. Quando se pensa na mama e uma cirurgia mamária, tanto uma mamoplastia redutora ou com implantes, aí o paciente deve estar sem amamentar durante 6 meses. Aí é diferente. Parou a amamentação. Espera 6 meses. Espera os 6 meses. E aí sim você faz a cirurgia mamária. Mas tão importante quanto isso é o paciente conseguir fazer uma logística boa em casa, para cuidar dos filhos, ter uma mãe ou uma sogra para ajudar, alguém para dar o suporte, porque o pós-operatório, né, quem já operou sabe como é que funciona, tem que ter um suporte externo para ajudar com a criança, porque é uma criança pequena, precisa, né, de colo, precisa tomar banho, precisa se alimentar.
e a mãe, naquele momento, ela vai estar impossibilitada, pelo menos por um curto período. Não, mas a abdominoplastia tem aquela coisa, né? Todo mundo, quando vê a minha abdominoplastia, fala, ai, mas não dói muito, corta daqui a aqui. Mamães, não sente nada, o corte, o nada. O que é mais dolorido que foi para mim? O braço. Braço é mais chatinho do que... Porque todo mundo pensa assim, nossa, a abdominoplastia vai fazer aquele cortão. Não dói, não sente. Você sente uma ardênciazinha bem leve, mas falar assim, dor... Não é algo rotineiro no nosso consultório, o paciente chegar, tô morrendo de dor, uma dor absurda. Graças a Deus, não é a nossa rotina de pós-operatório. A cirurgia plástica depende daquilo que for feito. Tem cirurgias mais agressivas e menos agressivas. O abdômen é uma cirurgia onde tira a pele, costura a musculatura, mas é uma agressão que não é uma agressão exagerada ao ponto do paciente ficar morrendo de dor. Não é. Não é o que eu vejo. Então, essa mãe que teve, que não vai ter mais filho, né? Fala que não vai ter mais, faz abdominoplastia, depois descobre que está grávida. Depois, se ela precisar repetir essa abdominoplastia, é possível ainda ter pele? É possível. Aí depende como vai estar da pós-gestação. O grau de flacidez ele varia conforme cada paciente. Como eu falei anteriormente, vai depender do ganho do peso dessa paciente, a qualidade da pele da paciente. Então, tudo está relacionado com o biotipo do paciente. E aí pode ser feito só, às vezes, um mini abdômen ou só uma lipoaspiração. E hoje em dia a gente usa algumas tecnologias de retração de pele, que muitas vezes não precisa tirar a pele para retrair aquela pele. Então, depende de como isso vai evoluir. Por isso que a gente sempre orienta para tentar ficar mais regrada na gestação para não ter um ganho de peso e nem um excesso de pele. E eu tinha até escutado há um tempo atrás, falando, agora não tem mais lipo HD, porque a lipo HD você perde se você engorda, você engorda com aqueles gominhos. Isso é verdade? É mentira? Mariana, tudo em cirurgia é bom senso. Cirurgia plástica é bom senso puro. Não é mídia social, não é marketing. A gente não pode deixar levar pelo modismo. Cirurgia sempre vai ser cirurgia. Por exemplo, a lipoaspiração de definição, ela veio a agregar com a definição muscular, com essas tecnologias de retração. Mas eu não vou fazer nada fictício no paciente. Eu não vou fazer nada fake no paciente. Eu não vou deixar o paciente com um gominho de gordura para parecer que ele faz academia. Não, eu vou enaltecer a musculatura que ela já tem no abdômen. Eu vou deixar o abdômen definido, enaltecer aquilo que ela já tem. Eu não vou fazer alguma coisa fake, que isso depois engorda, perde peso, e aí fica uma coisa não natural. E outra coisa, se você forçar, tentar alguma coisa muito exagerada, cria-se uma fibrose maior do que o normal. Então, isso também não é o ideal. A cirurgia é para ser sem estigma, para você olhar para o paciente, não dizer que ele tem algum tipo de cirurgia, você vê a beleza da cirurgia, mas algo que seja duradouro. Não daqui a 4, 5 anos o paciente ganhou peso, tem uma coisa esquisita, nossa, a barriga está esquisita, ou o umbigo está esquisito, ou tem uma fibrose. Eu vejo muito no consultório pacientes operados com outros colegas com algumas coisas que a gente não concorda. Então, o bom senso prevalece, não é o modismo. A cirurgia não é o modismo. A cirurgia continua sendo a mesma. O que veio a melhorar foram essas tecnologias que agregaram para a gente conseguir melhorar o resultado. É tudo bom. É que a gente quer entrar na maca do jeito e sair definida, né? Falar um pouquinho, que eu imagino que a cirurgia mais procurada hoje no seu consultório é a de silicone? É a mama. Isso aí, olha só que engraçado, Mariana. É um pouco regional. Por exemplo, quando eu trabalhava no Rio, eu fazia muita cirurgia corporal, face e nariz. A mama eu sempre fiz, mas não era o volume que tinha essas outras cirurgias. Agora vamos parar para pensar o porquê. No Rio de Janeiro, as mulheres usam biquíni, elas expõem muito o corpo.
E a carioca não tem tanta mama. Por quê? Aqui tem muito italiano, origem europeia, no Rio já é diferente. Então, a exposição corporal é muito maior. E a facial das mulheres que querem estar bem, enfim, nariz, enfim. Quando eu vim para Marília, tinha o corporal, ok, mas muita mama. Às vezes o paciente tinha indicação de fazer um abdômen, mas queria fazer a mama. Queria fazer mama. Então mudou, sim, e hoje o que a gente mais faz é mama, redutora, com implantes, mas a cirurgia corporal também ela é muito forte. É a minha próxima, doutor. Mama e tirar as gordurinhas aqui de trás, porque nunca só é a mama. Sim, sempre tem uma gordurinha aqui, um negocinho aqui, né? É o contorno corporal como um todo, né? Com certeza. E aí, falar um pouquinho sobre essa cirurgia, né, da mama. Existe, por exemplo, ontem mesmo que eu conversei com uma amiga, ela falou, eu quero fazer, mas eu não quero colocar silicone, eu quero só puxar. Como que é as técnicas, inclusive para a mulher saber qual que é, se aquele cirurgião que ela está escolhendo segue uma técnica embaixo do músculo. Não, agora não põe mais embaixo do músculo, é por cima do músculo. É metade, é meio por cima, meio por baixo, né? Como que é melhor? Eu vou voltar na resposta que eu dei anterior. É bom senso. Medicina e cirurgia plástica são a mesma coisa, né? Tudo em cirurgia plástica está relacionado com a indicação do procedimento e conforme a indicação você tem um tipo de tratamento. Não existe, por exemplo, um paciente que chega no consultório, eu quero fazer essa técnica tal. Não tem como o paciente saber qual é a melhor técnica para ele, porque o paciente não é um cirurgião plástico. E hoje em dia existe esse problema da mídia social de começar a vender o procedimento. Olha, essa técnica é melhor, essa técnica é melhor, essa técnica é melhor porque eu descrevi, ou porque eu aprendi, enfim. Ou porque a fulana de tal foi ou aquela porque a fulana que fez, o meu é isso. Não existe isso em medicina. A medicina não é assim. A medicina ela é baseada num bom diagnóstico e conforme aquele diagnóstico a gente dá um tratamento. Dependendo do paciente, da indicação. O implante ele vai ser retromuscular total, ou retromuscular parcial, que seria um dual plane, ou retroglandular, dependendo do caso. Qual o implante? Vai depender do tipo do paciente. Então, não é aquele implante universal? Não existe uma receita de bolo. O cirurgião que tem uma receita de bolo para todo mundo, ele vai cometer engano. Porque não tem como você fazer a mesma técnica para todo mundo, porque existem vários tipos de mama. Mama tuberosa, mama com pôlan, pitose grau 3, 2, 1, simastia. Existem vários tipos de mama. E não necessariamente, quando vai tirar, precisa pôr a prótese também. Não necessariamente precisa colocar o implante. Qual é a tendência hoje, Mariana? O que a gente tem visto cada vez mais no consultório? As mulheres querendo mamas menores, né? O que antigamente isso é muito pouco de modismo, né? Da época. Teve uma época que a mama era muito pequena, década de 90, aí depois de 2000 a mama aumentou, próteses maiores, mamas maiores. Hoje em dia a gente está voltando, né? Está tendo uma volta de uma mama menor, com menos chamativa. É mais natural, assim, mais natural e menos chamativa. E algumas mulheres também estão querendo tirar o implante, que seria o explante, que é uma coisa cada vez mais comum também no nosso consultório. A cirurgia ela pode ser feita com implante ou sem implante. O que eu sempre procuro fazer? Entender aquilo que o paciente quer. Eu preciso entender aquilo que você quer para eu conseguir traduzir isso numa cirurgia e deixar você satisfeita com o seu resultado. Óbvio, se você estiver querendo alguma coisa que não seria possível... A gente vai chegar nos pedidos bizarros. Aí eu tenho que conversar e, tecnicamente, eu tenho que explicar para o paciente que aquela vontade não ficaria boa naquele caso. Mas é muito comum. A gente procura, sim, fazer, quando o paciente não quer sem implantes, eu procuro fazer sem implantes. Eu faço retalhos glandulares para subir o tecido mamário. A gente enxerta a gordura na mama, no músculo,
no próprio tecido mamário, e a gente consegue, sim, excelentes resultados com a cirurgia sem colocar um implante mamário. Mas depende de cada caso. De cada caso. Uma coisa que o paciente reluta muito também em relação à cicatriz da mama. Tem muitos pacientes, não quero uma cicatriz em T ou uma cicatriz em L, não quero uma mama com uma cicatriz. A cicatriz ela é para ser uma cicatriz de boa qualidade, bem posicionada, e ela tem uma indicação, né? Então, é muito melhor você fazer uma cicatriz bem posicionada, bem feita, uma mama bonita, do que não fazer uma cicatriz e a mama não ficar com um aspecto estético bonito. E é o que você falou, né? Cada mama, por exemplo, também escuto muito falar, agora não usa mais cicatriz aqui, agora é aqui. Não, agora tirou aquela em T. Vai depender da mama para saber também a cicatriz que ela vai ficar. Vai depender do grau de flacidez, como é a sua mama, o grau de pitose, e aí a gente indica ou não uma mastopexia externa ou não. Por exemplo, o que eu tenho feito hoje cada vez mais, né? Uma coisa que me angustiava bastante é quando aquelas pacientes mais jovens, de 20 e poucos anos, que não tiveram filho, e tinham uma flacidez pequena na mama. E aí não tinha outro jeito, tinha que tirar a pele, tinha que subir a mama, ou uma paciente com assimetria de areola de mama, mas sem muita flacidez. Mas você não consegue corrigir se não tirasse pele. E aí eu acabei descrevendo uma técnica que chama internal breast lift. Eu faço uma suspensão interna da mama. Eu faço um retalho glandular, fixando na musculatura, e aí eu consigo ganhar 1, 2, 2,5 centímetros, até 3 centímetros, dependendo do caso, da areola. Eu consigo subir a areola do tecido mamário. Nossa. E aí eu coloco um implante por dentro. Em alguns casos eu faço sem implante. E aí não tem cicatriz em T ou em L. Isso está publicado na PRS, que é a revista da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica, a revista com o maior índice de cirurgia. Que legal. O trabalho é excelente. Eu já tenho feito isso tem uns 4 anos. E é muito bom. E evita-se uma cicatriz em T ou em L. Ou em L. Óbvio, a cicatriz em T ou em L, ela é ótima, excelente. E eu faço muito. E tem que fazer, quando tem indicação. Mas naqueles pacientes que estão no meio do caminho, não tem tanta flacidez, não teve uma gestação, ou seja, não foi uma mama que ficou muito flácida, não cresceu e voltou, tem uma flacidez, mas essa flacidez eu consigo reverter com um retalho interno do tecido, eu tenho resultados de longa data, com a mama na posição, estável, bonita, realmente tem é muito gratificante a gente conseguir fazer isso, porque sanou em mim uma angústia que eu tinha até porque, gente, nessas pacientes. Não sei como as mulheres se importam com a cicatriz, porque é algo tão fininho. A cicatriz é para ser de boa qualidade, ela fica muito bem. A não ser quem tem queloide, né, doutor? Isso, existem cicatrizes, Mariana, patológicas, né? Cicatriz queloidiana, hipertrófica, cicatriz alargada, pode ter uma cicatriz atrófica. Então, são cicatrizes patológicas, não é uma cicatriz fisiológica que evoluiu normalmente. Mas aí se refaz a cicatriz, mas mesmo quem tem um tipo de cicatriz, por exemplo, minha mãe fala assim, eu não faço cicatriz porque eu tenho queloide. Então, em toda cicatriz, não é necessariamente ela vai ter esse queloide em toda a cicatriz. Não. Por exemplo, quando o paciente... É muito comum o paciente achar que tem queloide, Mariana, e não tem queloide. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma cicatriz alargada. Cicatriz alargada é quando aquela cicatriz rasa, mais abertinha. Isso é uma cicatriz atrófica ou uma cicatriz alargada, não é queloide. Queloide é quando a cicatriz ela é tumoral. É uma cicatriz que ultrapassa os limites da própria cicatriz. Exemplo, um furo de orelha, que você fica com uma tumoração aqui na orelha, ou na região external, às vezes fica um cordão alto, fibroso. Isso é uma cicatriz queloidiana, é uma cicatriz patológica. Existe um excesso de produção de colágeno pelo fibroblasto, do ponto de vista fisiológico, e faz com que a cicatriz cresça muito, ou seja, muita cola para aquela cicatriz. Muita cola para essa cicatriz. Ok. Qual é o melhor tratamento da cicatriz queloidiana? É ressecar a cicatriz e fazer beta-terapia, que é uma radioterapia, uma imunossupressão daquela região,
e aí você diminui a recidiva desse queloide. Então tem jeito. Tem, né? a gente faz Tem e trata, jeito. tem que ter tratamento, porque existe o queloide. Então a gente tem que ter esse tratamento e realmente é muito bom. Agora, falando também ainda um pouquinho da mamoplastia, um medo eu tenho, mas o medo que eu tinha era de não conseguir amamentar. Sim, né? Que esse acho que é o maior medo de uma mãe na hora que quer É uma colocar. pergunta muito frequente. E aí, como é isso? Existe a possibilidade? Porque, assim, às vezes não necessariamente deixa, mas pode ter uma diminuição do leite, Sim, né? exato. Essa pergunta é quase que unânime nas pacientes que vão fazer uma cirurgia mamária. E a resposta que eu sempre dou para o paciente, a gente não pode prometer que não vai amamentar ou vai amamentar. Não tem como a gente prometer que o paciente vai conseguir amamentar, porque é uma cirurgia. Existe um percentual das mulheres que também não conseguem amamentar e não fizeram nenhuma cirurgia. O que eu explico para o paciente é o seguinte: quanto mais for mobilizado o tecido mamário, maior é a chance de ter alguma intervenção do ponto de vista do aleitamento. A gente procura preservar anatomicamente os ductos, o retalho. Não corta essas glândulas. Não, a gente preserva os ductos. Tá. A técnica da cirurgia mamária, ela é feita para preservar a vascularização da mama, areola e os ductos do aleitamento. Então, a gente tecnicamente se preserva. Mas existe um tecido cicatricial interno. E esse tecido cicatricial interno, ele pode ser maior ou menor dependendo do tamanho da cirurgia. Por exemplo, uma paciente que vai fazer só uma inclusão, só colocar um implante mamário, você não tem corte em cima, não tem retalho de areola. Então, a chance desse paciente amamentar não vai ter muita alteração, porque não tem uma alteração da anatomia do tecido mamário. Agora, uma paciente que tem uma hipertrofia mamária, uma gigantomastia, que às vezes a gente tira 1 quilo... Tem que reduzir muito, né? 1 quilo de cada mama. Uma areola que estava quase no umbigo ou no umbigo, e a gente sobe até aqui em cima, existe uma mobilização de todo o tecido. É diferente de uma paciente que vai fazer só uma inclusão do implante. Então, para essas pacientes, para todas, sem exceção, a gente fala que não tem como eu afirmar que vai ficar tudo bem na amamentação. Mas eu oriento e explico, olha, isso varia conforme o tipo de cirurgia. Normalmente, amamenta, fica tudo bem, mas a gente não pode afirmar 100%. Eu consegui amamentar normalmente. Que bom. E outra coisa que eu te perguntar, que eu tudo assim, coisas que... eu comentei que o Getúlio ia vir, a amiga fala, pergunta isso, né? Ouvi também falar muito assim, já que vai fazer o silicone, já tira, você não vai ter filho mais, já tira tudo e põe só a prótese. E aí é uma coisa que eu já cheguei a pensar em fazer também. Falar, tira tudo, que daí também não corre risco de ter um câncer lá na frente, alguma coisa. Existem pessoas que procuram isso? Como que é a indicação para isso? Sim, existem algumas pacientes que questionam e perguntam sobre isso. O que acontece, Mariana? A gente precisa preservar a fisiologia mamária. Né? A cirurgia plástica não é uma cirurgia que é feita para a gente destruir o tecido. Né? Então, a primeira coisa é isso. Para ter uma beleza da mama e uma naturalidade da mama, há necessidade de ter tecido mamário. Pelo menos um pouco. Você tem que ter uma espessura de tecido mamário. Para não ficar aquelas duas bolas. Você não pode deixar só pele e implante, que não fica uma mama bonita. É o contrário, às vezes o paciente acha que tirar o tecido mamário, a glândula, a mama vai ficar bonita, mas não é o ideal. Óbvio que tem alguns pacientes que precisam. Ok. E aí eu tenho que enxertar a gordura, a gente tem que partir para uma outra situação para dar mais tecido, para cobrir aquele implante. Então, Mariana, via de regra, paciente que precisa fazer uma mastectomia subcutânea, ou seja, tem que tirar o tecido mamário, ele tem que ter genética para câncer de mama, ou seja, uma predisposição para câncer de mama. Isso a gente faz alguns exames, né? Existe um mapeamento genético para saber se aquele paciente tem uma predisposição genética
a ter um câncer de mama. Normalmente são pacientes que têm uma história familiar alta. A mãe teve. Mãe muito nova, a irmã, a tia. E aí, nesses casos, a gente pesquisa e aí vê se o paciente tem história familiar e aí faz-se o exame genético. Aí, nesses casos, sim, aí uma indicação médica. A gente faz uma mastectomia, coloca-se um implante retromuscular e aí, muitas das vezes, a gente acaba até enxertando gordura, dependendo... Para dar aquela naturalidade, dependendo do caso. Mas não é para todo mundo. A gente não vai causar um dano. Não é chegar lá e falar, quero tirar... Porque não é o mais bonito. Não é o mais indicado para aquela paciente. Você precisa deixar um pouco de tecido mamário. Óbvio, não pode deixar muito tecido mamário, senão a mama fica dependendo do caso, fica com pitose, enfim. Na verdade, tem que deixar a mama montada, bonita e com tecido necessário para a naturalidade. Para a naturalidade. Entendi. E no caso do enxerto, tudo que eu vou lembrando de conversas com as amigas, um monte de gente fala, tira daqui, põe no bumbum. Aí o outro fala, não põe porque o corpo absorve tudo. Eu pus, perdi tudo. Como que é esse negócio? Absorve mesmo? Mariana, eu sou muito feliz com enxerto de gordura no glúteo. Minhas pacientes, eu faço quase que, vou te falar, 95% da lipoaspiração que a gente faz corporal, eu enxerto gordura no glúteo. E eu sou encantado, é fascinante o quanto a gente consegue melhorar o desenho do bumbum. Então, a gente consegue melhorar deformidades no glúteo. É muito comum a mulher ter uma depressão trocantérica na lateral do bumbum. Então, a gente consegue melhorar defeitos na depressão trocantérica. A gente consegue melhorar, às vezes, injeções da infância, que dá uma depressão, melhora a celulite, melhora a irregularidade e ganha-se também volume. Então, esse questionamento eu não vejo no meu dia a dia do consultório. Não, você vai tirar daqui então, doutor. E você já vai pôr aqui, É muito entendeu? bom. Óbvio que o enxerto de gordura... Tem uma absorção. Ele tem uma técnica para ser feito. E existe uma absorção do que foi enxertado. Né? Óbvio que nem tudo que você enxerta fica. Mas a gente vê... É duro chutar, né? Porque fica bom e continua bom. 70%, 80% do que eu enxerto fica, eu acredito fica muito bom. Então, às vezes, é melhor do que uma prótese no glúteo. Não tem comparação. A prótese de glúteo, o implante de glúteo, ele vai dar problema a curto, médio e longo prazo. Olha, importante isso, hein? Importante. Que eu já vi vários. A curto, médio ou longo prazo. Tanto é que hoje em dia você vê cada vez menos cirurgiões fazendo implante de glúteo. O implante no glúteo, ele é diferente do implante da mama. O bumbum você senta, levanta, você faz atividade. Então, com o passar do tempo, o implante está bem. A cirurgia foi tecnicamente bem feita, está tudo bem. O implante ele vai migrando, ele vai herniando pelo músculo. Ele sai do músculo, vai para o subcutâneo e fica deformado. Óbvio que não é 100%, a gente está... Mas eu vi na internet uma mulher que ela virava prótese assim. Eu estou exagerando um pouco, óbvio que né, medicina nem sempre nem nunca, não é 100%, mas é um procedimento cirúrgico que eu entendo como cirurgião plástico, que está proscrito no meu dia a dia. Eu já tratei tanta complicação de glúteo, graças a Deus, não minha, de implante de glúteo, porque é uma cirurgia muito complexa de você conseguir reconstruir. Não é tão simples. Então, não compensa você fazer um procedimento que é para dar volume, deixar mais bonito, que possa dar problema no futuro. Então, é muito mais seguro e esteticamente mais bonito, no meu entendimento, o enxerto de gordura. Outra coisa que roda na conversa das mulheres é... eu queria fazer o silicone, já fiz a abdominoplastia, o meu médico não quis. Ou então, eu falei para fazer a abdominoplastia, ele falou para fazer a abdominoplastia e já fazer o silicone, tudo na mesma. E esse daí fala, nossa, mas quantas cirurgias dentro de um mesmo procedimento, né? Quantos procedimentos dentro de uma mesma cirurgia que é considerado seguro? A gente chama de cirurgia associada, né? Quando a gente associa outros procedimentos num mesmo ato cirúrgico. Isso vai depender, Mariana, do paciente
é o que precisa ser feito. Por exemplo, quando o paciente, é muito comum, vou dar um exemplo, o paciente quer fazer a cirurgia corporal das costas, limpar as costas, limpar o braço, enxertar no bumbum, vira, faz a parte da frente, abdômen, o lipo, o mini, e aí faz-se a mama também. Eu quero a mama, o prótese, ou redução. Quando você faz essa cirurgia, é uma cirurgia muito longa. Quando começa a cirurgia pelas costas, a gente começa em decúbito ventral. Então, tem que limpar as costas, enxerto. Isso demora em torno de 1h30, 2 horas de cirurgia. E hoje em dia a gente usa essas tecnologias, como body tight, Vaser, que isso demora um pouco mais. E aí eu viro o paciente. Aí eu vou começar a fazer a cirurgia do abdômen, ou a lipo do abdômen. Vão lá mais 2 horas, 3 horas, dependendo. Que é pouco, né? Se for ver para um abdômen... Entendeu? Vamos lá. E aí mais a mama. A mama, dependendo da indicação, dependendo da técnica que vai ser realizada, são 4, 5 horas de cirurgia. 3, 4, 5 horas, dependendo. Se você fizer as contas, são 10 horas de cirurgia. Então, é inviável, porque você aumenta o risco das complicações. E aí está naquilo que a gente conversou anteriormente. Aí está contraindicado fazer nesse caso. O que a gente tem feito, Mariana? Quando o paciente dicotomiza essa etapa, né? Ou o paciente faz só a mama num ato cirúrgico, o que é bom para o paciente, porque ele recupera só em cima, ele pode levantar mais tranquila, não tem nada operado embaixo, então ele fica mais à vontade. Depois faz a cirurgia do contorno corporal. Por quê? Quando eu faço as costas e o abdômen é um tempo bom. 2 das costas, mais 3 da frente, dá umas 5 horas, 5, 6 horas de cirurgia. Aí é um tempo ótimo. É bom, né? Ou faz a mama e o abdômen, ou a mama e a lipo da frente, ou o mini abdômen, que também vai dar aí umas 5, 6 horas de cirurgia, quando combinada. Então, são cirurgias associadas seguras, Mariana. O que a gente não pode fazer é uma cirurgia com um tempo muito extenso, que vai aumentar o risco de complicações para o paciente. Tá. E aí tem uma outra coisa. Aí você, no início do bate-papo nosso, Consenso, né? você perguntou sobre comorbidade. Aí o paciente com comorbidade, você faz só uma. Entendeu? Não faz as duas. Se aumentou o risco, se você tem a mínima chance de dar alguma coisa, não se faz, Mariana. Cirurgia plástica não é lá pum, 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 é medicina. A gente está ali cuidando do paciente. E o paciente, ele quer tudo. Ele quer tudo, a gente entende. Tudo. Mas ele é um ser humano. Então, ele não é uma máquina que a gente vai ali, costura, coloca e... Não, ele tem a parte clínica, que tem que ser muito bem vista. Então, você não pode levar o paciente ao extremo. A gente não pode fazer com que o paciente tenha uma resposta endócrina, metabólica ao trauma muito grande. Ou seja, você não pode levar o paciente a um estresse cirúrgico muito grande. Tá. Quando faz a de bumbum, tem que ficar dormindo barriga Não pra há cima? necessidade. Quando a gente fazia implante no glúteo, aí o paciente ficava de barriga para baixo. Tem algumas técnicas que dá para ficar de barriga para cima também. Mas o enxerto, não. O enxerto, tecnicamente, a gente faz ele em diferentes alturas, em leque. Então, ele vai meio que sob pressão. E não é um lago de gordura, não é um enxerto, não fica solto. Que parece que vai deitar, vai dar Não fica. Ele é em leque, em diferentes alturas. A gente vai montando as camadas de gordura, né? E vai enchendo o bumbum, então aquilo fica sob pressão. O paciente pode deitar, ficar de lado, que ele fica sob pressão. Não é perigoso. Não tem risco, não. Outra coisa que eu já escutei Disso, também, né? Vou corrigir minha cicatriz da cesárea no parto do meu segundo filho. Você acha que é indicado fazer Não tem problema. correção? Só uma cicatriz, né? O próprio obstetra, é muito comum, às vezes ele faz a própria ressecção da cicatriz e refaz a cicatriz na hora, ou um cirurgião plástico. Mas não tem problema, porque é um procedimento rápido, simples, não tem problema. O que eu não indico é fazer algum tipo de procedimento estético, tipo uma lipoaspiração no mesmo ato, daí a mãe tá ou doidinha, uma né? abdominoplastia. Mas acontece
né, a gente ouvir falar. Ah, meu Deus do céu. De tirar a pele, de querer aí fazer um procedimento estético no momento que o paciente é uma pós-gestante. Então, tem uma alteração hemodinâmica totalmente diferente de um paciente que vai operar sem ter neném. Então, não se deve levar esse paciente a um trauma. Não, eu já escutei muito assim, eu vou ter meu segundo filho, aí eu vou corrigir, isso não, normal. mas cicatriz não tem problema, não. Porque às vezes fica uma gordurinha. Não, é um trauminha pequeno, uma coisa pequena, já está ali mesmo na hora, não vai ter nenhuma intercorrência do ponto de vista cirúrgico, não vai aumentar o risco por conta daquela cicatrizinha. Não, isso não tem problema. O que não pode é fazer uma cirurgia maior, estética, no ato do parto. Do parto. Queria que você explicasse um pouquinho, porque uma das coisas que eu acho que dá muita credibilidade para fazer a cirurgia com você é todo o protocolo que você tem no pré e no pós, né? Então, não é... E assim, é protocolos mesmo, de tomar as coisas, tudo certinho. E aí, falar um pouquinho daquele pós, que uma das coisas que eu achei... Duas coisas que eu achei sensacional, vou falar. A bota, Legal. que a gente usa para não dar trombose, né? E aquela câmara a hiperbárica, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre ela e falasse qual que é a diferença de usar ela depois de um procedimento. Então, Mariana, todo procedimento cirúrgico, existem os riscos cirúrgicos, né? Como que a gente consegue minimizar os riscos cirúrgicos, né? As complicações de uma cirurgia? Primeiro, você investigando o paciente como um todo, né? A parte clínica, a parte cardiológica, os exames pré-operatórios. É a primeira coisa. O paciente está rígido, está bem. O que a gente precisa? Prevenir as complicações externas que podem acontecer e não são desejáveis, que pode acontecer, como infecção, necrose, hematoma, seroma. Deve-se tentar evitar esses tipos de complicações. O que ajuda é prevenir. Como que a gente consegue prevenir isso? Por exemplo, a trombose, né? Usando-se meia, compressão, a bota pneumática, fazendo uma profilaxia química medicamentosa para evitar a trombose no pós-operatório, deambulação precoce. No ato cirúrgico, a gente usa uma manta térmica para manter o paciente aquecido, para não ter alteração de temperatura, para o paciente não ficar hipotérmico, o que aumenta as complicações. Então, a gente procura fazer os protocolos que tem em grandes hospitais, que tem isso aí não é a gente que criou, a gente traz de hospitais de referência para a gente conseguir traduzir isso para o nosso paciente. E a hiperbárica, que você mencionou muito bem, ela é a melhor medicação para o pós-operatório. Ela ajuda no processo cicatricial. O paciente, aquilo que o paciente mais tem medo é de ter uma cicatriz aberta, uma necrose, um alargamento. E a hiperbárica, ela aumenta o nível de oxigênio sanguíneo e o oxigênio é o que dá a cicatrização. É aquilo que faz com que tenha uma boa evolução. Então... Até para as pessoas entenderem, essa câmera a gente fica recebendo oxigênio puro dentro sob dela. pressão. E aí é medicinal. Né? Isso é uma medicina já antiga, né? Isso já é consolidado. A câmara hiperbárica tratava-se, por exemplo, trata-se até hoje, né? Mas no início dela era para tratar grandes feridas, tipo úlcera de membros inferiores, úlceras em pacientes cadeirantes, de difícil, escaras, que são de difícil resolução. E a hiperbárica ajudava muito, sempre ajudou muito nisso. Por que a gente trouxe isso para a cirurgia plástica? Por que a gente trouxe isso para os pacientes? Eu tenho já a câmara, já tem uns 4 anos. Eu acabei fazendo uma pós-graduação em medicina hiperbárica. Porque legal, eu falei, eu não posso ter uma câmara se eu não entender como é que isso funciona. Então, eu fiz uma especialização em medicina hiperbárica para conseguir entender como eu posso ajudar melhor o meu paciente nesse processo. Para você ter uma ideia, Mariana, uma ferida operatória, fisiologicamente, ela vai ter uma neovascularização em torno de 3 semanas, ou seja, novos vasinhos aonde foi cortado com 3 semanas. Quando o paciente já começa a fazer a hiperbárica, esses novos vasinhos começam a aparecer na primeira semana já. É sensacional. 5, 6, 7 dias já começa a ter neovascularização. Eu falo até sensação. A primeira vez que eu fui fazer, que você entra lá no tubo, você fala, não,
não vou fazer. Depois você acostuma tanto que você Fica quer super- fazer todo dia, porque você fica melhor. E tem um lado bom também, melhora o cabelo, a pele. É muito bom. Tem pacientes que fazem para rejuvenescimento tecidual. Porque tem trabalhos que demonstram que a câmara hiperbárica rejuvenesce o telômero, rejuvenesce a célula. Então, isso é comprovado. Então, ela tem vários benefícios. E a gente estou muito feliz em ter ela com a gente, né, a câmara com a gente, para tratar os nossos pacientes. Porque realmente diminui esses fatores externos, coisas que poderiam vir a acontecer, que às vezes a gente nem sabe que poderia vir a acontecer, porque como o paciente está tratando, diminui edema, diminui infecção. O que para mim foi nítido foi o roxo, né? Que é o edema. Quando eu fiz com 16 para 17, eu fiz uma lipo lá atrás, porque eu emagreci 45 quilos. Acho que eu comentei com você e fiz uma lipo de, como é que fala? De correção, né? Sim. Eu fiquei da cor desse microfone aqui, assim, ó. Eu fiz uma abdominoplastia, fiz no interno da coxa, fiz na lateral, fiz braço. Era pontual, assim, a minha mãe não acreditava. Ela falava assim, eu não tô acreditando que você não tá preta, assim, ó. Que bom, né? Isso é uma coisa que é muito bom para a gente ouvir isso, né? Que é um feedback positivo e isso é muito gratificante. E a gente tem gostado bastante da câmera, ela é muito boa, realmente. Muito. Acabou as minhas sessões e eu falava para sua secretária, ela falava assim, como que é para continuar? Eu acho que eu quero continuar fazendo mais umas. Tem paciente que continua, viu? Tem paciente que está lá, fez a cirurgia e até hoje vai lá semanalmente, fica lá 1h30 por semana, como se fosse uma drenagem linfática, como se fosse um tratamento estético. Cabelo ficou, ó, que belezinha. Eu falei, ai, que bom. É realmente muito bom. Eu queria falar um pouquinho, nosso tempo já está quase acabando, mas terminar falando de algo que eu também fui descobrir que eu tinha já, o lipedema, né? O lipedema, eu sei que ele tem graus, e quando que ele é um grau que ele é indicado para cirurgia e se tem jeito de tirar um lipedema, porque o lipedema ele pode ser mais grave, né? Acabar com ele. Então, está muito relacionado com o diagnóstico, né? É muito comum ter uma retenção hídrica, ter um excesso, às vezes, uma lipodistrofia em membros inferiores, que acaba também ocasionando uma retenção hídrica, uma retenção de líquido. Isso, às vezes, se confunde muito o que é lipedema, o que é lipodistrofia, o que seria o mais indicado, só um tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. O que eu penso, Mariana? O mais importante a primeira coisa é o tratamento clínico. O tratamento cirúrgico ele é a última coisa em algum tipo de tratamento médico. Quando a gente estuda medicina, lá na faculdade, e assim até hoje, a primeira coisa é você fazer o tratamento clínico. O tratamento cirúrgico ele é a última instância, é a última coisa a ser feita. Então, a primeira coisa é o quê? É perder o peso, fazer atividade física, dieta anti-inflamatória, evitar glúten, açúcar, né? Todas as coisas que possam causar uma inflamação. E daí, sim, se não houve nenhuma melhora do ponto de vista clínico e você não teve um resultado satisfatório, aí sim parte para um procedimento cirúrgico. O cirurgião vai avaliar, vai fazer o diagnóstico e aí sim indicar a cirurgia. Vamos explicar então, só porque eu comecei a pergunta sem explicar que muitas mães, eu fui descobrir isso depois, o que é o lipedema, para a mãe entender e falar assim, tenho isso, porque foi assim que eu associei, né? A gente falou, mas eu acabei não explicando, porque tem muita mamãe que está ouvindo e fala, o que é lipedema que ela está falando? Normalmente o lipedema é quando aquela paciente tem a perna mais inchada, panturrilha inchada, o membro inferior mais inchado, e a gente está um pouquinho acima do peso, não, mas tem uma retenção hídrica, que ele é mais inchado e dói, ela se queixa de dor, é um incômodo. Muita celulite. Celulite, aquela alteração da pele, né? Então, são fatores, são sinais que indicam que possa ter um lipedema. Existe a necessidade de fazer uma avaliação, óbvio, com um vascular, faz um Doppler para ver a parte venosa, para ver a parte, né, circulatória, ver se está tudo bem, afasta-se outras doenças que possam causar
uma retenção hídrica, um lipedema. Mas, via de regra, Maria, não é hoje em dia é muito modismo, né? Cirurgia lipedema, aparece isso, vamos fazer cirurgia lipedema. Calma, gente, não é assim. Primeiro tem que avaliar o paciente. A primeira coisa, tratamento clínico, atividade física, dieta, e aí depois faz uma cirurgia, se houver necessidade. Falando nesse calma, gente, calma, não podemos deixar de falar nos exageros, né? Sim. Como que é, assim, já chegou alguém no seu consultório pedindo, que já fez muitas cirurgias e querendo que você continue aquele exagero, né? E aí você fala, não, peraí, não dá. Então, você tocou num ponto, Mariana, que a gente, como cirurgião, a minha arma cirúrgica é o bisturi. É o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer. Então, a gente sempre quer ajudar o paciente de alguma maneira. Mas a gente vai aprendendo ao longo dos anos que, às vezes, o paciente ele não está na hora de fazer uma cirurgia ou ele tem algum distúrbio psicológico que contraindique aquela cirurgia. Existem alguns pacientes que têm dismorfismo corporal, né? Ou seja, ele não se enxerga da maneira como ele é. Um paciente, às vezes, muito magro, que já é magro, às vezes até fez cirurgia, e ele se olha no espelho e acha que ele está gordo, ele está acima do peso. E aí, esse paciente, a gente precisa brecar. Acontece. Ele fala, olha, você, né, no momento não tem indicação de fazer uma lipo. Acho que o que mais acontece é rosto, né, doutor? Corporal tem, o rosto tem também. E a gente precisa entender o que é o incômodo. Às vezes o paciente muito jovem, já quer fazer uma blefaroplastia, quero subir aqui e tal, e às vezes o paciente 20 e poucos anos, tem um supercílio bonito, elevado, não tem pele, eu falo, não precisa fazer cirurgia, vamos esperar um pouquinho, vamos fazer só um botox. Espera cair um pouquinho mais. Vamos fazer só um botox. Porque vê na mídia, fulana fez, cortou aqui, fulana cortou aqui, fulana fez isso. Calma. Né? Nossa, então pera lá, dá para não, pera lá que agora eu me interessei. Então dá para erguer a sobrancelha na cirurgia também? Dá, a gente faz uma elevação, um lifting temporal, né? Faço um acesso por aqui, eu descolo a região frontal, descolo a região temporal, a gente faz uma elevação do supercílio. Não é... aparece muito no meu consultório, o paciente fala, coloquei fio aqui. O fio, ele não resolve nada. O botox também você tem que retocar dali 3, 4 meses. Eu sou sincero, eu não vou... O fio eu não vejo resultado nenhum, eu não uso o fio não é novo, é algo antigo, já há muitos anos, eles só mudaram o material. O fio na própria cirurgia plástica? Não, o fio... Aqueles fios de PDO que fala, né? Enfim, fio não resolve nada. Não sobe, o paciente fica ali com repuxadinho 1, 2 semanas, um mês, depois cai gastou um dinheirão, enfim, vou ser sincero, porque... É uma coisa que não acho que ajuda o paciente a fazer um procedimento que não vai resolver o problema do paciente. Então, quando a gente propõe fazer uma cirurgia, você tem que mudar a estrutura e reposicionar aonde você quer. No caso do supercílio, a gente precisa reposicionar o supercílio. E aí é cirúrgico. É cirúrgico. Papada, tudo, Papada, né, doutor? Contorno da mandíbula, contorno cérvico mandibular. São regiões que rejuvenescem a mulher e faz muito bem para a mulher. Então, fica bem. E você falou agora do contorno, até lembrei. O homem tem procurado bastante cirurgia plástica? Aumentou a procura do homem. A mulher sempre foi, né, a campeã. Mas o homem faz bastante. O que o homem faz, Mariana? Blefaroplastia. Ginecomastia, quando tem aquela glândula na areola, né? Que fica mais protusa e se incomoda na praia, numa camiseta. E essa cicatriz é meio aparente, não tem Hoje em dia, às vezes, nem corta. A gente faz uma lipoaspiração com retração, no caso, eu uso o aparelho que chama Body Tight, uso o Vaser para diluir a gordura, ele retrai bem a pele. Em alguns casos, eu uso o Morpheus também. E ele retrai essa pele. Então, em alguns casos, a gente não precisa cortar. Quando o paciente tem glândula mamária, aí eu corto e tiro a glândula. Mas se for só gorduroso, aí só com a lipoaspiração e essas tecnologias a gente consegue retrair essa pele. Né? Vejo muito homem fazendo lipo também. Lipo também, sim, exato. Os homens estão vaidosos. Vai se cuidando, Vai se cuidando. É bom, porque o meu tá louco pra fazer implante, né? Ele tá lá assim, ó.
Implante é implante ótimo. você não faz, não, ainda, Não, né? não faço. É, porque tem que Não, fio a fio. o implante é uma área... normalmente quem faz implante faz só implante, né? É. E como a gente... E demorado, né? Nossa, é uma o dia cirurgia inteiro, demorada, é uma cirurgia né? mais longa, né? É. Tá louco para fazer implante? Ele fala, você fez seu abdômen, vou fazer implante. Ele fala, não, primeiro deixa eu trocar meu silicone, depois você faz seu implante. Doutor, eu queria que você deixasse as suas redes sociais para quem gostou, né? Inclusive, não sei se lá nas redes sociais tem algum contato que a pessoa possa chamar, né? Para se quiser fazer uma lipoescultura ou se quiser tirar mais dúvidas, né? Ou se tem um telefone do consultório lá para a pessoa falar. Mariana, primeiramente, né, obrigado mais uma vez. A gente ficou muito feliz em poder conversar, discutir um pouco sobre cirurgia plástica e desmistificar um pouco, né? Isso aí acho que é interessante. É um assunto que interessa. Isso aqui vai ser o episódio mais visto, eu tenho certeza, porque é um assunto que a mulherada fica louca. Né? É uma coisa boa. E é bom para mim, como cirurgião plástico, passar também a verdade. Porque hoje em dia tem muita informação na mídia social que às vezes não são informações boas e não são informações verdadeiras. Então, a gente, como médico, né, acho que a gente tem que preservar pela boa informação. Exatamente. Então, isso aqui né, é muito importante e ajuda. Bom, um que conteúdo vai, importante. Às vezes clareia muito essa coisa da, mas eu não vou fazer porque eu paro de amamentar, e é isso. Não vou fazer porque eu quero ter outro filho, aí sabe então que tem que esperar. São várias coisas que ela vai entendendo. Consegue entender melhor, né? É. E daí sim, depois fazer o procedimento. Decidir. Eu quero fazer tudo. Mas quanto à rede social, é Getúlio, né? Cirurgia plástica. A gente está aqui em Lá Marília. já tem todos os contatos. Tem todos os telefones, contato. A gente vai ficar muito feliz, né, em poder atender nossos Entrem em pacientes. contato, entrem em contato, porque ó, vou te falar, é o melhor, Obrigado, não é Maria. porque ele está aqui, não, ele sabe disso. Muito obrigado. Doutor, obrigada pela sua disponibilidade, né, de parar um minutinho, umas horinhas do seu dia e vir aqui conversar com a gente, trazer conteúdo bom para as mamães. Se você que está em casa conhece alguma mamãe que quer passar por uma cirurgia plástica, que tem vontade, mas tem muita dúvida, envie esse episódio para ela. Às vezes você pode acalmar o coração dela e despertar a vontade de ir para a cirurgia. Curte, comenta, compartilha. Não esquece, porque isso ajuda a gente a trazer mais conteúdo de qualidade para vocês. Até o próximo episódio, Mãe em Fases.